Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Eu sou o pastor Biratã e este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional, que é um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, Santa Catarina. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, envie para alguém da sua família, dê o seu like. Acompanhe comigo. Eu quero trabalhar hoje com o texto que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Meu amado, o texto nos fala sobre a pregação apostólica. A pregação apostólica. Quando você lê todo o livro de Atos e você lê as cartas, você vai notar que o objetivo da pregação era anunciar a pessoa de Jesus. O centro da pregação apostólica dos missionários era a pessoa de Jesus. E aqui o texto não é diferente. O apóstolo Paulo faz uma colocação até que interessante, mostrando realmente o objetivo do qual ele estava pregando, quem era a pessoa de Jesus Cristo na vida dele. Nós entendemos que a pregação, quando ela é anunciada hoje, seja nos púlpitos, via internet, nos meios de comunicação, nós entendemos que a pregação é uma propaganda. O que eu quero dizer com isso? Uma propaganda que anuncia que existe alguém que te ama, que está preocupado com você, que quer mudar a sua vida, que quer morar dentro de você, quer trabalhar no seu casamento, na sua família e tudo mais. Então, quando você assiste, por exemplo, nos meios de comunicação, uma propaganda, e propaganda nós temos aí diversas. É propaganda para melhorar o seu cabelo, a cor do seu cabelo, propaganda de chás para ajudá-lo na digestão, a você ter uma boa saúde. Você vê a propaganda relacionada a veículos. Então nós temos diversas propagandas. Só que essas propagandas, elas têm um certo valor enquanto você está vivo. Aquilo que o apóstolo Paulo está colocando é algo relacionado para o futuro, para a vida eterna. Começa aqui na terra e vai eternamente quando você estiver morando com a pessoa de Deus. Olha só o que ele fala, retornando aqui ao texto. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Cristo. E sabedoria de Deus. Olha só o caminho que o apóstolo Paulo vai tomando no texto. Ele fala assim, nós pregamos. Porque quando você vê aqui o verbo pregamos, né? Quem prega, aí, eu, ou como está no plural, nós pregamos a Cristo. Isto é, não somente o apóstolo Paulo, mas todos aqueles que estão engajados em anunciar a palavra de Deus da forma real, sincera, de acordo com as Escrituras, tem por objetivo realmente trazer quem é a pessoa de Jesus. Nós pregamos a Cristo. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar sobre isso, porque ele foi alguém que teve uma experiência muito grande com a pessoa de Jesus. Antes ele era perseguidor, antes ele pegava as pessoas, ele recebeu cartas de autoridade para conduzir as pessoas até Jerusalém, prendendo os cristãos. Ele passou por uma situação em que
agora, após a conversão, ele olha para o passado e fala: meu Deus, como eu pude fazer todas essas coisas com aquelas pessoas que eram cristãs. Então agora, no ímpeto, no desejo, na vontade de querer conduzir as pessoas a Jesus, ele diz: olha, eu prego, eu anuncio, porque as pessoas realmente precisam ouvir de Jesus. Ele foi impelido a anunciar. Ele não foi egoísta. Depois desse contato com Jesus, qual foi o objetivo dele? Anunciar. Ele foi incumbido para anunciar essa propaganda que traz um futuro certo. Quantas vezes você deve ter sido enganado com propagandas mentirosas, fake news? Você adquire um objeto pela internet e a hora que você recebe não era muito bem aquilo que você esperava. A propaganda, o evangelho é verdadeiro. Você pode confiar plenamente na pessoa de Jesus. Pregamos, diz o texto, né? Nós pregamos. É a propaganda, não é? É a pregação do evangelho. É uma pregação pública. Na verdade, quando se prega o evangelho, está sendo feita uma declaração pública. E quais são as características dessa pregação pública? É uma declaração de convicção, porque a pessoa que prega genuinamente o evangelho, ela demonstra que antes ela não era crente, que agora ela teve uma experiência com Jesus e que vale a pena anunciar toda essa experiência que ela tem com Jesus. É uma demonstração de autoridade. Quando a pessoa prega Jesus publicamente, ela o faz com autoridade. Por quê? Porque Deus é quem manda, é Deus quem ordena, é Deus quem nos orienta a anunciar a palavra dele. Quando a pessoa prega o evangelho de uma forma pública, ela o faz com certeza, porque ela está declarando algo que já aconteceu na vida dela. E ela faz um anúncio com urgência, porque Jesus está voltando. Nós não podemos esperar mais. Nós estamos entrando num certo caminho em que o mundo já está dando sinais e a história está dando sinais de que nós estamos para receber a pessoa do Senhor Jesus. Ele fala assim: nós pregamos a Cristo. Cristo é outra questão aqui no texto. Por quê? Porque Jesus é o tema da pregação. Jesus, ele não é uma teoria, não é um código de conduta. Jesus é vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não foi um político. Jesus foi um homem que veio, filho de Deus, para conduzir as pessoas para o reino de Deus. O Cristo é o homem perfeito e santo num mundo de gente corrupta. O nosso mundo, ele é corrupto. Cristo é a revelação do amor de Deus a um mundo que necessita de mudança. Realmente o nosso mundo está doente. Você encontra as pessoas, vivendo de uma forma em que é clara a situação de doença, de tristeza, de desespero. Existe uma falta de amor, de amizade, de carinho. As pessoas estão brigando entre si, vivendo uma vida distante. O objetivo do amor de Deus na pessoa de Jesus é atrair essas pessoas, é mostrar que existe um amor que conduz para o céu. Cristo é o poder de Deus num mundo vencido pela tentação, pelo pecado. As pessoas estão debaixo do pecado e elas precisam ter um
contato com Deus para mudar de vida, mudar de situação, sair dessa situação de perdição. Cristo é o príncipe da paz num mundo onde existem inimizades, brigas, guerras, sejam elas políticas, ideológicas. Nós vivemos num mundo de instabilidade e só o príncipe da paz pode gerar estabilidade para a sua vida, para a sua família. E por último, Paulo fala assim: nós pregamos a Cristo crucificado. A crucificação é a surpresa da pregação. Como assim surpresa? Porque vejamos, olha, você pode perceber que o homem santo, o Jesus que não pecou, foi levado à cruz. Que mais? Olha, surpresa no sentido de que ele foi tido como um criminoso. Quando você olha para a história da crucificação, você vai perceber que ele foi colocado no meio de dois criminosos, de dois bandidos. Tudo por uma questão política da época, da liderança judaica. Então a melhor forma de desqualificar Jesus qual foi? Vamos colocá-lo no meio de dois criminosos, para que quem passasse por ali e visse Jesus crucificado, eles entenderiam assim: não, é um outro criminoso. Jesus foi levado àquela cruz porque ele se fez maldito por nós, ele levou sobre si os nossos pecados. Qual é a questão que o apóstolo Paulo fala? Nós pregamos a Cristo crucificado, embora eu não li o texto anterior, diz assim: olha, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Realmente, loucura para os gentios e agora escândalo para os judeus. Por que Paulo fala isso? Como eu posso acreditar num homem que foi crucificado no meio de bandidos? Como eu posso crer num homem que foi crucificado porque, segundo dizem, ele tentou se levantar contra os romanos e contra os judeus? Mas o que Paulo está dizendo é que Jesus se ofereceu por nós, que vale a pena crer no Jesus que foi crucificado, porque ele não ficou apenas crucificado, ele não ficou morto, ele ressuscitou. E o próprio Paulo vai nos dizer na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que mais de 500 testemunhas viram Jesus. Nem todo mundo viu Jesus, mas 500 pessoas é um número bastante grande de pessoas que poderiam testificar: realmente Jesus ressuscitou. A colocação do apóstolo Paulo é essa: nós cremos e pregamos o Cristo que foi crucificado. Se é escândalo para judeus, se é loucura para gentios, para nós que somos crentes, é a nossa vitória, é a nossa alegria, porque mediante o ato de Jesus eu tenho acesso ao céu, a propaganda não é mentirosa e a missão cumprida por Jesus me oferece o caminho para a vida eterna. E eu quero destacar aqui, para nós terminarmos, o seguinte: mas para os que foram chamados, o termo chamado aí, aquele que Deus chamou, o termo chamado significa convocado por Deus para um ofício, convocado por Deus para a salvação, convocado por Deus para a salvação. E o texto continua dizendo: olha, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem age nos corações é Deus, quem chama é Deus, e Deus tem toda a sabedoria, toda a habilidade para tratar desse assunto, porque realmente nós fomos alcançados pelo Cristo que veio, morreu e ressuscitou. A pregação
é a propaganda de que existe salvação, de que existe uma vida eterna além dessa vida difícil que nós estamos vivendo aqui na face da terra. O apóstolo Paulo pregava e caminhava e anunciava porque ele queria que um número maior de pessoas conhecesse a pessoa de Jesus. Porque a nossa vida aqui, ela é passageira. Mas o Evangelho é aquele que leva e conduz a pessoa a ter a vida eterna. Você percebeu, meu amado, como que é a sequência da pregação apostólica? Realmente tem que ser assim a pregação das lideranças, dos pastores. Pregar a pessoa de Jesus da forma como que tem que ser pregada. E não passar além disso. Você poderá discernir se uma pregação realmente vem de Deus ou não pela sequência do texto que nós acabamos de ler. Nós pregamos a Cristo crucificado. Meu querido, que Deus te abençoe e desejo para você do bom e do melhor. E espero que você já tenha tido uma experiência com a pessoa do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Pai eterno, muito obrigado porque tu és o Deus bondoso que demonstrou todo o amor e tem demonstrado todo o teu amor na pessoa de Jesus. Realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos conduz para o céu. E a pregação apostólica, a pregação do Evangelho tem que ser de acordo com o que nós lemos a Tua Palavra. Ela tem que ter uma sequência, tem que ter um tema, ela tem que ter a realidade, mostrar o futuro, mostrar que os homens estão perdidos, mostrar que os homens são pecadores e que todos os homens necessitam do Teu amor, da Tua misericórdia e da salvação. E que nós sejamos, ó Deus, pregadores, anunciadores da Tua Palavra, pois muitas pessoas ainda jazem e estão presas no pecado e distante de Jesus. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe e que você realmente pense bastante em tudo aquilo que você ouviu e assistiu esse vídeo. Um forte abraço.